Domício estava nos últimos estertores. Minha filha, perguntou ele, dirigindo-se a Flávia, aflita, você é a mãe do menino? Não, meu bom homem, sou amiga da família. Então vá buscar a mãe porque até que ela chegue aqui ele já estará morto. Aturdida e surpresa, Flávia repetiu, morto? É tão grave assim? Isso é veneno dos piores, minha filha. Esse menino está envenenado e não há como salvá-lo mais. O que foi que ele comeu? A pergunta do homem, desferida diretamente aos seus ouvidos, causaram um choque em seu espírito porque, mais uma vez, ele havia comido um pedaço de bolo que ela trouxera e, provavelmente, um outro que Marcos lhe dera, mas que, em realidade, ninguém testemunhara nem havia o menor resquício. Novamente sobre ela pesariam as acusações de envenenamento, sem que ela nada tivesse feito para disso ser acusada. Vendo que os olhos do curandeiro buscavam nela uma resposta, preferiu ser rápida para poder ir chamar Serapis, dizendo-lhe, eu acabei de lhe trazer esse bolo que está aí, enviado por sua mãezinha que trabalha na padaria, onde deve estar agora. Pois então, filha, vá logo chamá-la para que venha rápido. Eu ficarei aqui. E saindo em desespero no rumo de Serapis, Lélia Flávia pareceu escutar, no íntimo de sua alma, a gargalhada de Drusila, espírito que morrera envenenado também pelo cálice de água que recebera das mãos da sua outrora serva de confiança, Lélia, feliz por estar sentindo que chegara a hora de vingar-se da desastrada empregada, invigilante e desidiosa nos cuidados para com a patroa. Drusila exultava com o efeito de seu plano, que ganhava a extensão ainda mais interessante do que ela mesma havia imaginado. Ao mesmo tempo em que isso ocorria com Domício, Lúcia constatava o sumiço dos irmãos e corria para a padaria carregando-lhes os pertences abandonados no solo pedregoso da rua, a fim de comunicar o desaparecimento a Serapis. Com a chegada do dono do estabelecimento, aliviado por não ter caído sobre ele o vaticínio do rapaz nos banhos públicos daquele dia, Serapis obteve facilmente a dispensa dos seus deveres, para sair com a filha, em disparada, em busca de maiores informações junto a possíveis testemunhas dos arredores. Em vão, Serapis passou horas batendo à porta das casas, falando com os transeuntes, perguntando coisas desconexas, chorando de desespero, até que, cansada, sentou-se no chão, abraçada a Lúcia, e deu vazão às lágrimas mais dolorosas que uma ser pode chorar, as lágrimas dos pais quando perdem seus filhos. Lélia, por sua vez, correra até a padaria para falar com Serapis, mas não a encontrou no lugar, não tendo sido informada pelo dono do negócio qual o destino de sua funcionária, que abandonara o posto, aflita, dizendo que precisava salvar seus filhos. Escutando essa referência, logo imaginou que alguém tivesse vindo noticiar a condição precária de Domício e que, já avisada, Serapis tivesse tomado o rumo da sua casa por caminho diferente do que Lélia fizera, desencontrando-se na jornada. Resolveu, então, voltar para a casa onde estava o corpo morto de Domício, vitimado por estranhas convulsões, que olhos atentos sabiam identificar como sendo fruto do veneno ingerido. Sem dever nada e com a consciência limpa, Lélia elevou uma prece a pedir forças para aquela hora de dor familiar e testemunho pessoal. No entanto, não entendia por que Serapis tardava a chegar. Enquanto isso, depois de sair da casinha, Marcos, acompanhado por Tito e outro de seus empregados de confiança, dirigiu-se até a periferia de Roma, onde os dois sequestrados infelizes eram ocultados pelos seus asseclas e, dando-lhes as últimas instruções, depositou em suas mãos vultosa soma que correspondia à metade do valor combinado, sendo certo que receberiam a outra parte quando tudo tivesse sido concretizado. Segundo os planos, entregou o documento conseguido com Lólio Urbico ao mesmo Tito que acabava de vir com ele da incursão pela casinha que abrigava a família de Serapis e na qual sabia que seu senhor tinha comparecido para entregar o bolo envenenado. O documento permitiria que ele,
Tito, homem da absoluta confiança de Marcos, pudesse deixar o porto carregando as duas crianças tidas como doentes, adormecidas por poderoso sonífero, a fim de que fossem despejadas em algum lugar distante pela primeira embarcação que levantasse âncoras. Apesar da maldade do plano, Marcos recuara na ideia de matar os filhos como fizera com Domício, já que, por serem filhos naturais dele mesmo, temia que a ira dos deuses recaísse sobre a sua felicidade futura, atraindo maus augúrios com cato nefasto do infanticídio a manchar suas mãos e sua consciência. Por esse motivo, embora houvesse planejado antes a possibilidade de matar os infelizes a bordo da embarcação e a ninguém revelasse que se tratavam de seus filhos naturais com a serva Serapis, determinara que o seu homem de confiança os desembarcasse onde a distância segura pudesse garantir que se manteriam afastados de Roma para sempre e que os abandonasse à própria sorte em algum local do vasto império. Com isso, ver-se-ia livre do estorvo e não atrairia a vingança dos deuses de pedra sobre o seu destino, nas crenças místicas que permeavam o imaginário dos romanos daqueles tempos. Assim realizado, deixou os homens e regressou ao seu palácio, para a rotina normal, não sem antes dirigir-se à magistratura local e, à luz das leis e do direito fundado no sangue, jus sanguinis, apresentar pleito perante magistrado, solicitando-lhe fosse garantida autoridade sobre a filha Lúcia que permanecia em poder de antiga serva que, portanto se afeiçoara à criança, se recusava a devolvê-la ao seu poder paterno. Lançava, assim, a última cartada para reduzir Serapis à solidão que, segundo seus pensamentos, a faria retornar aos seus braços de antigo amante e futuro esposo. Enquanto isso tudo acontecia no seio daquela Roma perversa, no porto, a mesma galera que havia chegado um dia antes estava sendo abastecida para deixar a costa italiana em breves dias. Cada um estava pronto para seguir o destino que haviam criado para si mesmos e, na dianteira da embarcação, o farol protetor ainda se fazia rutilar aos olhos mediúnicos de Décio que, sem o saber, iria viajar na mesma nau em que Demétrio e Lúcio estariam. Entenda, querido leitor, o quanto bem, através dos espíritos amigos, tenta tirar você dos enroscos em que sua imprevidência, sua imprudência, sua euforia tanto insistem em colocá-lo. Nunca reclame da ausência de proteção, que está sempre disponível para atender às suas necessidades. Reclame sempre de você mesmo que, poucas vezes, está preparado para receber a ajuda que Deus lhe envia, a exigir sempre um tipo de atendimento ou de benefício diferente, segundo os seus caprichosos interesses. A culpa não é do Criador. É sempre nossa mesmo. 20. Tristes realidades. Enquanto os dois filhos sequestrados estavam sendo encaminhados aos seus novos rumos, em Roma, o desespero tomava conta de Serapis e Lúcia que, por mais que se empenhassem, nenhuma notícia conseguiam sobre o paradeiro de Lúcio e Demétrio. Diante de tamanha demora em regressar ao lar, onde o cadáver do filho adotivo seguia a esperar por elas, Lélia resolveu dirigir-se ao suposto local onde ela sabia que os dois pequenos se exibiam, a tocar e pedir algum auxílio. Depois de muito caminhar, Lélia encontrou o lugar mencionado e, em suas redondezas pôde, finalmente, avistar Serapis e Lúcia, juntas, a percorrer casas suplicando informações que pudessem ajudá-las a desvendar o mistério do desaparecimento. Vendo-as e sabendo da urgência da notícia triste de que era portadora, Lélia não observou a ausência dos pequenos e a aparência de descontrole de Serapis. Tratou logo de acercar-se dela para lhe informar sobre a perda de Domício. Serapis, disse ofegante, tão logo se viu à distância suficiente para que seus gritos fossem ouvidos. Ouvindo seu nome pronunciado com insistência, Serapis procurou corresponder ao chamamento, naturalmente imaginando que se trataria de alguém com notícias dos filhos desaparecidos. Surpreendeu-se, portanto, quando observou a aproximação de Lélia que, rápida e abatida, corria em sua direção. Lélia, estou aqui. Você tem alguma notícia dos meninos para mim? Perguntou a mãe, desarvorada, imaginando que Lélia estivesse buscando para lhe comunicar o fato de os meninos terem sido encontrados em algum lugar.
Não, Serapis. Dos meninos não. Tenho uma notícia triste para lhe dar, mas é sobre Domício. As palavras de Lélia, entrecortadas pela respiração ofegante e emolduradas pelo olhar triste e pesaroso, fizeram com que Serapis antevisse outra desgraça acontecendo em sua vida. Ele está muito mal? Perguntou a mãe adotiva, ansiosa para saber se a sua condição poderia sustentar-se mais algum tempo para que ela pudesse continuar as buscas dos outros 2 meninos. Não, Serapis, Domício já não está mais, respondeu a amiga, procurando conter as lágrimas. Procurando confirmar as insinuações de Lélia, Serapis segurou os próprios cabelos entre os dedos e, aflita, voltou a perguntar: você não está querendo me dizer que Domício morreu, está? Sim, Serapis, Domício já se encontra no reino de Deus há algumas horas. Meu Jesus, não é possível tanta desgraça num dia só! Exclamou a mãe, sentando-se novamente na sarjeta improvisada por algumas pedras de calçamento, para chorar a sua desdita. Vendo o estado de sua mãezinha, Lúcia, que continuava a bater nas casas pedindo informações, aproximou-se de ambas, esperando, tanto quanto Serapis havia imaginado também, que Lélia estaria trazendo notícias de seus irmãos. Foi, então, que escutou a notícia do falecimento de Domício e, abraçada à mãezinha, procurava consolar sua dor unindo suas lágrimas às dela, naquele momento tão grotesco de suas vidas. Ao longe, as festas de Adriano enchiam o circo com as algazarras e as exortações de sua grandeza imperial. A tarde caía e o espetáculo da morte dos seguidores de Jesus, como já explicado antes, estava em andamento. Ainda assim, ali se achavam ao seu lado os espíritos amigos que tudo tentavam fazer para que ela tivesse forças para enfrentar as dificuldades que lhe marcavam aqueles instantes amargos na jornada da vida. Vendo que não adiantava perder tempo, as 3 mulheres tomaram o rumo da casinha de Décio na qual moravam já há alguns meses. Com sua chegada, a modesta vivenda se fez pequena para abarcar todos os que se acercavam para se inteirarem do ocorrido. Ali estava o ancião curandeiro que constatara o processo de envenenamento, os vizinhos e curiosos que, a esta altura, já tinham sido informados da morte do jovem, além de Serapis, Lélia, Lúcia e do próprio corpo deformado do defunto, esperando o destino inexorável. Alguém amigo já tinha providenciado a ajuda dos demais cristãos para arrumar o local do sepultamento. As lágrimas de Serapis e de Lúcia se juntavam às dos demais presentes, naturalmente mais comovidos com a dor da família do que com o destino do rapaz envenenado. Sem entender o que se passara, já que Lélia não informara a Serapis os detalhes do ocorrido, em respeito ao seu estado de desespero e à falta de tempo para explicar em pormenores todos os fatos, veio ela saber, por parte do curandeiro que a própria amiga havia providenciado, que a morte do filho não se dera, segundo as suas fortes suspeitas, por causa de algum problema natural, mas, ao contrário, havia sido produzida por envenenamento. Veneno? Como assim? Como ele conseguiu isso? Perguntava a mãe adotiva, ainda mais ferida e sem forças. Não sei, respondeu o homem. Só sei que, quando aqui cheguei, constatei o que acabo de afirmar, já que o rapaz ainda estava vivo, com todos os traços de veneno letal e fulminante. Mas como é que ele ia beber veneno? Ele não consegue nem se mover sem ajuda. Bem, senhora, o veneno lhe foi dado por alguém. Respondeu o homem, agora, mais constrangido diante da presença de Lélia no ambiente, a quem teria de acabar acusando, mesmo de forma indireta, quando relatasse todos os fatos como encontrara. Descontrolada e sem entender, faltavam forças a Serapis para qualquer rompante de indignação ou qualquer forma de agitação. Apenas uma situação de impotência a invadira, dando-lhe a ideia clara da fragilidade do ser humano diante das forças misteriosas da vida. Manifestando seu desejo de conhecer toda a realidade, já que também Lúcia assim se manifestava interessada e curiosa, pois o havia deixado pela manhã em bom estado geral, o curandeiro passou a relatar o que o leitor já sabe, fazendo menção ao fato de ter conseguido retirar do interior da boca do falecido um pedaço do bolo que, segundo ele supunha,
Havia sido o veículo do veneno. O tóxico, então, estaria no pedaço de bolo. Esquecida dos detalhes que antecederam aqueles tristes momentos, Serapis voltou à carga, como que perguntando-se a si mesma para organizar as ideias, mas quem pode lhe ter dado o bolo com veneno? Tudo estava pronto para o almoço que Lúcia iria lhe fornecer tão logo voltasse do lugar onde fora abastecer Lúcio e Demétrio. Não havia bolo por aqui. Por mais que se esforçasse para entender, seus pensamentos se embaralhavam com a dor do desaparecimento dos outros dois filhos. Foi quando o homem, pesaroso, terminou de explicar. Bem, minha senhora, eu não conheço ninguém aqui neste tugúrio de aflição. Vivo nesta região da cidade, mas sou mais procurado do que procuro as pessoas. O certo é que esta moça que a acompanha, desesperada, compareceu onde vivo e me solicitou ajuda para atender um rapaz agonizante. Ao chegar aqui, constatei-lhe um estado desesperador e pude ver que sobre a mesa havia uma grande torta da qual faltavam alguns pedaços, entre os quais, aquele que, suponho, tivesse a substância letal. Não havia mais ninguém aqui e, assim, creio que esta resposta deverá ser melhor oferecida pela jovem que aqui se encontra e que, certamente, poderá aclarar melhor as coisas. Quanto a mim, dou por terminada minha modesta tarefa junto a seu sofrimento e deixo-lhe minha solidariedade para este momento difícil. Pedindo licença a todos, afastou-se, não sem antes dizer onde é que poderia ser encontrado, caso necessitassem dele novamente, por qualquer motivo. Depois de ter se retirado, Serapis parece que conseguiu se lembrar melhor de todos os detalhes daquele dia, quando Lélia se manifestara saudosa dos meninos e passara na padaria para comprar um bolo e trazer-lhes como um agrado inocente. Os preparativos do funeral, com a arrumação singela de Domício para o transporte até o local do sepultamento eram imperativos já que o tempo que passava, o calor aumentando, as tristes condições do próprio corpo doente já há tantos anos, impunham ao bom senso a adoção de rápidas medidas sob pena de se tornar insuportável qualquer cuidado tardio, diante da decomposição e do mau odor reinante. Por isso, apesar de ter sido apontada como aquela de quem se esperavam explicações mais detalhadas, Lélia se dirigiu a Serapis, dizendo, calmamente, Serapis, minha amiga, nosso irmão que atendeu, atencioso, ao meu pedido, tem toda a razão quanto ao fato de me caberem maiores explicações diante de tão trágica ocorrência. No entanto, Domício está a precisar de cuidados urgentes, seja no seu espírito, que não morre, seja no corpo que apodrece. Cuidemos dele e, logo depois, poderei explicar a você todas as coisas, para que seu juízo sobre mim se estabeleça com liberdade e consciência. Notando a correção das palavras de Lélia, tanto quanto a serenidade com que se posicionava diante da insinuação velada de que ela havia levado o bolo envenenado, Serapis se deixou convencer pelas suas razões, voltando-se, então, para o cadáver do filho adotivo, aquele menino que, por tantos anos, lhe servira de companhia e respaldo, ao mesmo tempo em que representara para ela uma oportunidade de fazer o bem, cuidando de suas necessidades. E, dessa forma, o tempo transcorreu até o sepultamento de Domício, no cortejo triste e quase desapercebido que tomava o caminho do local destinado a sepultar os pouco importantes cidadãos de uma cidade tão imponente, cujo poder, entretanto, não impedia que se igualassem todos os seus moradores, nobres ou plebeus, perante a realidade da morte. Apesar das suspeitas que pesavam sobre ela, em nenhum momento Lélia assumiu uma postura defensiva ou que denunciasse suposta culpa, fazendo tudo ao seu alcance para que a dor da família viesse a encontrar consolação sincera, verdadeira, na sua presença. A mente de Serapis era um vulcão tão ardente que não sabia para que lado verter o caudal de lavas incandescentes. Nesse processo, Lélia fora informada do desaparecimento dos outros dois filhos legítimos de Serapis, o que a fez avaliar melhor o imenso drama moral daquela mulher que amadurecia ao peso de tantas desgraças. Já não havia mais resquício daquela altiva moça que tudo fizera no passado para conquistar poderes e vencer obstáculos para chegar onde pretendia.
Agora era uma mulher aflita, incapaz de sonhar com as mesmas glórias porque se vira levada pela realidade das coisas a enfrentar as misérias que chegam na vida de todos como despertadores para a própria verdade. Relembrou o fato de ter sido ela, Lélia, envolvida no envenenamento de Drusila pela acusação maliciosa de Serapis, entrevendo que não seria difícil que a mãe acreditasse na versão do assassinato do filho, através, novamente, do envenenamento, condenando Lélia apesar do que ela lhe falasse. Diante desse quadro de dúvidas e suspeitas, os espíritos comandados por Drusila, alguns já felicitados pela morte de Domício e o regresso ao mundo espiritual no qual pretendiam tornar mais acres a perseguição e a vingança, mais e mais se acercavam de Lélia e Serapis para que, entre ambas, a suspeita deitasse raízes de discórdia. Assim, tudo faziam para que os pensamentos de Lélia recordassem os momentos amargos que passou na prisão, gritando-lhe ao ouvido que Serapis fora a mazela de sua vida. Não deveria deixar que ela a viesse, novamente, a mandá-la para a cadeia como fizera anos antes. Ao mesmo tempo, valendo-se do momento de dor e de invigilância e Serapis, entidades maliciosas procuravam semear em seu íntimo ou pensamentos contraditórios que permitissem a ela acreditar que Ia era assassina. Tais entidades negativas a envolviam, dizendo, na acústica interna de sua mente: veja, demorou muito tempo, mas ela está se vingando de você. Lembre-se, é aquela que você mandou para a cadeia e que seria morta no circo se não houvesse sido aquele bobalhão do Licínio. Outro vinha, encaminhado por Drusila, a dizer mentalmente através da intuição negativa: não acredite nela, não. Ela tentou matá-la oferecendo veneno quando você estava grávida, dizendo que era remédio para dormir, lembra? E na mente de Serapis, a dúvida ganhava terreno, antes mesmo de ter sido dada à amiga, a oportunidade de se fazer escutar, na circunstância de relatar tudo o que aconteceu. A confusão se tornava maior quando Serapis constatava a realidade da transformação de Lélia, que cuidara de seus filhos, que estivera presente dentro de sua casa e que poderia ter envenenado a todos se tivesse algum ódio no coração. Estas lembranças eram produzidas pela ação generosa de Licínio que, em espírito, se postava ao lado de Serapis para contrabalançar as ações insinuantes das entidades perversas, buscando ajudar a antiga empregada de Marcus a não adotar posturas precipitadas, como sempre o fizera e, das quais, sempre se arrependera. Esse bombardeio aconteceu durante todo o dia, envolvendo as duas mulheres em energias que se combatiam através das ideias luminosas que tentavam se fazer ouvir e projeções mentais densas e trevosas que tudo faziam para que o mal, o sofrimento, a desconfiança, o ódio voltasse à tona de seus pensamentos para que ambas retornassem ao antigo caminho da acusação criminosa. Como se vê, ao lado das duas, bons espíritos as assessoravam para o diálogo decisivo sobre seus destinos ao mesmo tempo em que, sem perceberem a ação da bondade sobre todos, as entidades trevosas dirigidas por Drusila se orquestravam para criar a confusão, levantando impropérios, acusações, gritos de ódio, como forma de atacá-las impedindo que se harmonizassem. Por fim, depois do sepultamento discreto, fizera-se o momento dos esclarecimentos entre ambas, na solidão sem testemunhas da casinha de Décio, para onde se dirigiram, contando, apenas, com a presença de Lúcia. Enquanto isso, em Ostia, os preparativos seguiam seu curso e, para breves horas, a nau imperial seria posta em movimento para o destino que a aguardava. Os materiais, o abastecimento adequado, a tripulação e a carga já estavam sendo embarcados, merecendo os últimos cuidados de amarração e acomodação nos porões escuros. Também Décio já havia sido inserido na embarcação, mantendo-se atado ao madeirame da nau, que não possuía celas específicas para o transporte de prisioneiros e que, por isso, os mantinha detidos sob cordas enquanto não fosse lançada ao mar, ocasião em que se costumava soltá-los porque, aí o navio se transformava, ele mesmo, em prisão sem grades, encarcerado no meio do mar. Foi então que, momentos antes da partida, subiu ao tombadilho o empregado de Marcus, de nome Tito, carregando documentos importantes à procura do capitão.
depois de terem trocado rápidas palavras e de o comandante ter observado os documentos que lhe foram apresentados, autorizou a subida a bordo daquilo que parecia ser uma mercadoria de última hora, mas que, em realidade, se tratava dos dois deficientes, Lúcio e Demétrio, carregados nos braços fortes de dois homens contratados para o transporte, desfalecidos pela ação narcotizante de drogas que lhes foram ministradas à força pelos sequazes de Marcus, alguns momentos antes do embarque. Imaginando tratar-se de algum banimento de criaturas perniciosas ao sentido estético tão cultivado em Roma, o capitão do barco não fez maiores indagações sobre os motivos de estarem aquelas duas crianças, unidas pelo destino trágico naquela mesma nau. Sabia que sua função era a de levar e trazer o navio em segurança e que, no que tocava à justiça humana, esta deveria ser decidida pelas autoridades a quem incumbia o dever de levar e trazer o barco da sociedade igualmente em segurança perante as tormentas do mundo. Deixados pelos carregadores no mesmo local onde se encontrava Décio atado à amurada do navio, Tito, que se responsabilizava pelos dois meninos, se posicionou nas proximidades da estranha carga, como a se preparar, igualmente, para a grande travessia. Já na primeira olhada, Décio teve certeza de conhecer aqueles dois pequenos, uma vez que suas características pessoais inconfundíveis lhe afirmavam tratar-se dos filhos de Serapis. Mas o que estariam fazendo os dois ali, naquele navio cujo destino era incerto, sem a mãe ou a irmã que tanto cuidavam deles? Quem era aquele homem mal encarado, desconhecido e misterioso que, nem de longe sonharia que Décio conhecia intimamente aqueles dois infelizes? Pensando sobre tudo isso, o antigo lidador do Evangelho deliberou conseguir maiores informações tão logo o navio ganhasse o mar aberto, sem confessar qualquer conhecimento sobre os meninos. Tentaria conseguir a confiança do desconhecido e penetrar, seguramente, nos mistérios que envolviam a presença dos três naquele navio. Fatalmente, alguma coisa errada havia acontecido para que os filhos de Serapis ali estivessem e, também fatalmente, ele haveria de descobrir os verdadeiros motivos. Pensando em tais mistérios é que ele se recordou da cena das mãos luminosas a trazerem o navio até o porto, noites antes, tanto quanto do farol que continuava aceso no alto da proa e que, agora que o barco se movimentava, nas despedidas morosas do porto acolhedor, se tornavam mais intensas, como se tivessem ativado um mecanismo que ampliasse as vibrações, a sustentar o trânsito no mar desafiador. O navio partira para seu destino e, tão logo se afastara, o capitão determinou que se cortassem as amarras dos eventuais prisioneiros que estariam sendo transportados para seus destinos em virtude de sentenças de banimento. Décio viu-se livre, portanto, para poder esticar-se um pouco, caminhar por toda a extensão do barco e, ainda que não desejasse levantar suspeitas sobre suas intenções, traçar um plano para se aproximar dos viajantes tão peculiares. Nesse sentido, foi ao capitão e lhe solicitou autorização para servir no navio, trabalhando no transporte de água para as pessoas que remavam, para os que compunham a tripulação e para os viajores como ele. Surpreendido pela demonstração de interesse pouco comum, o comandante quis saber o verdadeiro motivo daquele pedido. Ora, meu senhor, apesar de ter sido condenado ao exílio pelas leis romanas, isso não me transformou em um inútil. Só quando fazemos alguma coisa de bom para alguém é que nos realizamos como seres humanos plenos. Bem ou mal, eu chegarei ao meu destino e poderei seguir minha vida, mesmo como um condenado. No entanto, observando as suas responsabilidades imensas no comando deste navio, fico a pensar que maldoso juízo condenou a servir em uma tarefa tão áspera, na qual o encarcerou com a desculpa de honrá-lo com o cargo de capitão. Apesar disso, todos dependemos de seus cuidados e de sua sabedoria. Mesmo sendo, pois, um escravo de Roma nos mares por onde nos conduza, o Senhor nos está sendo útil, não sendo correto que eu me sente comodamente, vendo-lhe o esforço de não permitir que o barco afunde em qualquer incidente infeliz, e não faça nada para colaborar com o seu trabalho. Como já disse, mais algumas semanas e estarei em terra firme. No entanto, o Senhor continuará encarcerado na prisão flutuante,
cumprindo uma condenação apesar da sua inocência e de sua reiterada demonstração de capacidade. Impressionado com aqueles conceitos tão verdadeiros e ditos de forma tão paternal, o comandante Caio acedeu a Décio em seu pedido, estabelecendo certas rotinas para que sua ação não viesse a atrapalhar a tarefa dos demais tripulantes. Ele carregaria um recipiente contendo água e, em horas estabelecidas da viagem, se dirigiria aos remadores para lhes diminuir os suplícios, já que se tratavam, igualmente, de condenados pela autoridade romana. Ao pensar nos homens presos aos pesados remos, lembrou-se das palavras de Décio sobre os ferros invisíveis que também o prendiam ao navio, afastado do lar, distante das alegrias da família, até que, um dia, envelhecido e desgastado, viesse a ser dispensado dos serviços marítimos e colocado em qualquer lugar à espera da morte, isso quando ela não o surpreendesse em alguma tempestade marítima, em qualquer rochedo submerso ou coisa semelhante. Com isso, Décio passou a ter a possibilidade de se aproximar dos passageiros e lhes entregar a ração de água potável para sustentar-lhes o corpo no percurso agitado do mar. O servidor do Cristo conseguira, então, uma forma de se acercar dos meninos adormecidos e de seu tutor estranho, para começar a se informar por que estariam ali aqueles 3 indivíduos tão díspares. A viagem seria longa e produziria muitas surpresas na vida de todos, inclusive na do capitão e de alguns dos condenados. Décio, ao mesmo tempo em que era visto como um preso pelas leis humanas, era visto como um libertador pelas leis divinas, sabendo aproveitar as oportunidades para semear o bem, como lhe ensinaram Jesus e seu paizinho Policarpo, não desdenhando de qualquer momento favorável para falar do novo reino a ser implantado por Deus no coração das pessoas. Assim, querido leitor, lembre-se de que você pode transformar seu momento de dor em um instante de luz, semeando o bem onde você estiver. Esqueça-se um pouco. Não dê tanto valor a seus problemas pessoais nem se permita resvalar para a compreensão de que você é uma vítima infeliz das circunstâncias. Se você está passando por alguma coisa ruim ou difícil, realize esse milagre que é ser útil diante da própria adversidade. Nem sempre será possível mudar o rumo que precisamos enfrentar, como não era possível a Décio alterar o curso do navio que o transportava. No entanto, se as coisas eram dessa forma, impossibilitado de mudar a rota do barco, ele poderia se esforçar para mudar o próprio barco, melhorando as pessoas, servindo-as, falando com elas, estimulando suas virtudes, fazendo-as pensar, desejando que elas se sentissem mais próximas da verdade e do Espírito. Isso você também pode fazer. Se a vida o colocou em uma situação que não pode ser modificada por mais que se esforce, é porque seu trabalho não está tanto em alterar o rumo do barco e, sim, em ajudar os que estão na mesma embarcação. Você não é visto por Deus como um condenado, mas sim, como uma mensagem de amor que pode se multiplicar para os que estão do seu lado. Se você está doente, lembre-se dos que, indo visitá-lo, podem estar mais doentes do que você mesmo. Se você passa por problemas emocionais ligados ao abandono afetivo, nunca se esqueça de que aquele ou aquela que partiu carregará consigo o germe da própria solidão, agravado pelo peso da fuga, do abandono, a perseguir-lhe a consciência pelo resto da vida. Aos que ficaram ao seu lado, ajude a superarem seus problemas emocionais, apresentando-lhes uma conduta equilibrada e firme, confiante em Deus e em si própria. Se seu testemunho é o da perda de entes queridos, lembre-se de que ninguém morre e que somente quando você se conduzir pelos padrões da fé em Deus e na imortalidade da vida é que os cercam se sentirão estimulados a confiar também na importância dessa verdade. Lembre-se, Deus nunca o vê como um encarcerado. Por isso, não criou grades nos horizontes nem construiu celas que prendessem as criaturas. O Pai espera de você todo o bem que possa ser feito pelas suas mãos, se sua consciência estiver à altura daquilo para o que Deus o criou. Você não foi criado como um perdedor da vida que se compensa ganhando bens materiais. Você foi criado como um espírito vencedor, mesmo que perca tudo na existência. Nunca se esqueça disso. 21. As forças do bem.
A ação de Décio fora de um devotamento e de uma diligência pouco constatável em criaturas colocadas na condição inferior como a dele, ali, naquela embarcação. Ao mesmo tempo em que se fazia interessado pela descoberta do mistério que envolvia os dois meninos e o desconhecido que os transportava, sua solicitude natural atendia a todos os integrantes da jornada marítima a bordo da galera romana que, lentamente, se afastava da costa italiana, depois de fazer escalas nas ilhas e portos da região. A embarcação seguia lentamente, sem perder de vista, ao longe, a linha costeira que representava o mais importante pedaço de terra que se conhecia sobre a terra naqueles dias. Décio se desdobrava, em prejuízo mesmo de seu descanso, ganhando com isso a simpatia de todos e a tolerância dos oficiais romanos que, diante de sua submissão serena e respeitosa, nele não viam nenhum perigo para as leis do império. Valendo-se da consideração natural que se estabelecera nas relações entre ele e os tripulantes, não lhe foi difícil descobrir que, segundo versões, os dois pequenos seriam seres banidos da cidade, conforme o sentenciaram autoridades responsáveis que, em vez de condená-los à morte, uma vez que já tinham conseguido viver mais de uma década, determinaram a sua transferência para a distante colônia, enquanto o genitor lhes desejava morte física. Naturalmente que não era essa a verdade, mas essa era a história que Marcus havia aconselhado a Tito relatar a qualquer curioso que se apresentasse com perguntas inconvenientes. Fazendo-se de desentendido, Décio indagou do desconhecido sobre a mãe das crianças. Bem, me parece que morreu recentemente, executada no circo e, por isso, não possuem ninguém mais que vele por eles, respondeu o homem, aparentando não pretender fornecer maiores explicações. Incomodado com a informação sobre a possível morte de Serapis, mas não tendo como confirmar tal alusão genérica, Décio procurava uma forma de continuar o assunto e ganhar algum tempo para organizar as ideias, já que, desde sua prisão, não mais tivera nenhuma notícia da família que adotara como a sua própria, para poder ajudá-los nos momentos difíceis pelos quais estavam passando. Que tristeza estar no mundo sem ter ninguém como apoio, ainda tão pequenos, não? Exclamou Décio, indagando. Ainda bem que eles podem contar com o senhor para lhes oferecer os cuidados necessários. Com certeza há de ser um parente próximo. Irritado com as perguntas, Tito foi muito rápido em refutar as suposições de Décio, dizendo: o senhor está muito equivocado. Desempenho aqui apenas o papel de responsável por ambos até o destino que os aguarda. Depois de entregá-los, volto a Roma onde me esperam novas ordens de meu patrão. Ah, quer dizer que pelo menos existe alguém que está esperando pelos dois pequenos. Ainda bem. Será alguma tia, algum parente próximo? E ainda mais alterado com o cerco sutil que lhe empreendia Décio, o homem retrucou: que parente que nada. Minhas ordens são as de desembarcar os dois infelizes no porto de Narbonne, uma das escalas da viagem, deixando-os à própria sorte, já que foi essa a decisão oficial a respeito de seus destinos. Ao escutar tal revelação, Décio sentiu um abalo percorrer o seu corpo, como um calafrio que lhe dizia da necessidade de dar amparo àqueles pobres condenados. No entanto, para não produzir maiores antagonismos no ânimo do viajante, Décio se deu por satisfeito, voltou a oferecer-lhe uma nova porção de água e despediu-se prometendo voltar para lhes atender às necessidades, tanto as do temporário tutor quanto as dos meninos adormecidos. Saindo dali, dirigiu-se ao interior da nau que rangia à força dos remos movidos pelos escravos e condenados a serviços forçados. Lá o esperava o comandante em seu estreito gabinete onde se mantinha recolhido, enquanto que os seus subordinados cuidavam dos detalhes menores do deslocamento. Movimentando-se serena e silenciosamente, Décio renovou a porção de água do recipiente de barro utilizado para o seu acondicionamento na modesta cabine do romano que já lhe era conhecido, ocasião em que o comandante aproveitou para dirigir-se ao serviçal com certa intimidade. Qual é o seu nome, aguadeiro? Todos me conhecem por Décio, meu senhor, para servi-lo, exclamou, educado.
Vê-se que seus modos indicam que você já se fez serviçal de gente importante. Bem, meu senhor, para mim todas as pessoas são importantes, mas, no sentido específico de seu comentário, posso afirmar que aprendi muita coisa ao longo da vida, desde a criação de meu amado genitor até na oportunidade de servir sob a direção generosa do ilustre Cláudio Rufus, nas obras do Panteone, quando aprendi a nobreza de caráter e a retidão dos princípios como fator preponderante para a correta realização de todas as coisas. A menção a Cláudio Rufus fizera brilhar os olhos do comandante. Quer dizer que você conheceu o administrador das obras do Império em Roma? Mais do que isso, meu senhor, eu fui honrado com a possibilidade de servir sob o seu comando sábio e diligente e, posso afirmar que tive a alegria de privar de sua confiança, apesar de meus deméritos pessoais. Mas que boa surpresa, meu amigo! Conheço Cláudio desde muito tempo e sou-lhe muito grato pelas oportunidades que me favoreceram, porque, graças à sua decisiva intervenção junto às autoridades do Império, consegui minha colocação neste posto. Muito me alegra, então, senhor comandante, saber que ambos temos em comum mais do que a sede que me alegra tanto combater no serviço humilde que lhe presto, mas que nos sentimos mais próximos por admirarmos as virtudes de caráter do mesmo homem de bem. Infelizmente, não sei entender quais os motivos, Cláudio se viu envolvido em um negócio complicado e acabou caindo em desgraça, como aliás tem sido tão comum nesta Roma contraditória a cada dia que passa. Em minha última viagem soube que fora banido da capital para, se não me falha a memória, a distante Hispania. Parece ser o mesmo destino que o seu e, se não estou enganado, ambos seguem para o exílio pelas mesmas causas. Sentindo que a curiosidade do capitão poderia ser útil aos seus objetivos, Décio procurou ser o mais autêntico que as condições o permitissem. Além do mais, por estar se apresentando como um amigo íntimo de Cláudio, Décio poderia estar sendo sondado pelo experiente comandante a fim de que o mesmo pudesse avaliar o tamanho da intimidade que dissera haver entre eles. Por isso, achou conveniente revelar parte da verdade para que o capitão não viesse a desconfiar de suas intenções. Sim, meu senhor. Pelo que pude saber, tanto Cláudio quanto eu fomos detidos pelo simples fato de nossas crenças pessoais se manterem em certo descompasso com a religião de nossos ancestrais. Quanto a mim, que nunca passei de um reles pedreiro, este fato não apresentou conotações especiais. No entanto, quanto ao Sr. Cláudio, a escolha da nova fé se mostrou tão sincera que, nem mesmo diante do imperador que fizera questão de escutar sua defesa, animou-se ele em desertar de sua crença, mantendo todas as acusações e reconhecendo que se apresentava em desacordo com as regras religiosas do império. Cristãos? Exclamou o comandante, antecipando as informações. Sim, meu senhor. Declaramo-nos cristãos e estávamos prontos para morrer por esse delito, como se em Roma não houvesse delitos mais graves e mais vergonhosos do que este. É verdade, meu bom homem. Eu estou a par de todos estes fatos. Que boas notícias suas palavras me fornecem, diante da incerteza do destino do querido patrão. Afinal, depois que ele foi apartado de nossa presença para ir ter com Adriano, nunca mais nos encontramos e não sabia de seu paradeiro. Sim, Décio, o capitão que o transportou me revelou que ele se mantinha sereno, ainda que com uma certa melancolia nas palavras, sem que isso o fizesse infeliz. Suas palavras eram sempre muito sopesadas e seus atos se assemelhavam aos que você vem desempenhando. Pessoa tão importante e tão conhecida pareceu tão inocente pela ausência de qualquer perigo para os poderes romanos, que o próprio comandante se dispôs a arriscar a autoridade no barco a fim de deixar que ele escapasse da maneira que o desejasse, sem que empreendesse qualquer perseguição ou busca mais detida. Dá-lo-iam como morto no seio das águas e tal informação não teria como ser apurada pelas autoridades marítimas romanas. No entanto, Cláudio se recusou a receber qualquer favor que pudesse comprometer a lisura no comando da embarcação. Preferiu chegar à Hispania e desembarcar com as precárias provisões que possuía. E eram de tal forma incipientes,
que o próprio capitão amigo obrigou a aceitar um pequeno farnel de alimentos e algumas moedas que lhe serviriam para qualquer emergência ou imprevisto. Visivelmente emocionado com a recordação e a grandeza daquela importante personagem em sua vida, o comandante se calou, esperando que o comentário de Décio viesse a quebrar a atmosfera de emoção que se fizera. Este, por sua vez, só pôde expressar sua admiração pela conduta do amigo, afirmando: se o senhor me tivesse contado tal fato sem revelar o nome do cidadão que o protagonizou, eu lhe teria perguntado, sem duvidar um só momento, se esse homem não se chamaria, porventura, Cláudio Rufus. Como é bom saber que ambos estão sendo punidos por serem homens de bem. Às vezes fico me perguntando, no silêncio destas noites no mar, se o mundo não estará de ponta cabeça, diante de tantos abusos e absurdos que sei que ocorrem à nossa vista, onde os malfeitores prosperam e os benevolentes cidadãos são perseguidos e banidos de seu berço natal. Todas estas discrepâncias, meu senhor, foram prenunciadas por Jesus e é por isso que sua palavra merece tanto nosso acatamento e nosso empenho por segui-la. Em nada Jesus mentiu, em nada deixou que a verdade fosse iludida. Quando o governador romano se fez seu julgador, em atenção à solicitação dos judeus, interessados em levá-lo ao martírio, indagou do divino mestre se ele era rei. A primeira resposta foi a de que se o seu reino fosse deste mundo, seus exércitos não o deixariam naquelas condições de abandono material, mas que inúmeras legiões se atirariam sobre os agressores para defender-lhe a vida. Sem desejar escutar a profundidade dessa resposta, Pilatos voltou a perguntar: quer dizer que sois, efetivamente, rei? Foi então que Jesus se revelou em toda sua pureza e sabedoria, não para fraudar a verdade a fim de livrar-se de qualquer punição, mas para dar testemunho do que viera fazer no mundo. Foi aí que o Senhor afirmou que não viera ao mundo senão para dar testemunho da verdade e que fora o próprio Pilatos que o chamara de rei. E enquanto o ilustre e poderoso romano, dirigente de exércitos e zelador da ordem pública permitia que um inocente fosse crucificado, adotando o singelo gesto de lavar as próprias mãos como a isentar-se da culpa de tal sacrilégio, o inocente condenado não levantava a voz para defender-se e carregava consigo todo o peso da infame acusação, do sinistro julgamento e da nefanda execução. Sim, meu senhor, Jesus viera ao mundo para restabelecer todas as coisas, afirmando ser ele o caminho, a verdade e a vida e que entre os homens e o Pai, somente o seu exemplo e a sua jornada se apresentavam como a estrada reta que tiraria os homens dessa luta cruel e sem sentido, nas competições, nas divisões e nas tragédias morais, e os levaria para um mundo de compreensão sublime, onde a justiça é iluminada pela verdade e onde a conveniência e o interesse de Estado não têm nenhum poder real. Um momento em que os que sofrem e os que os exploram, impiedosos, serão avaliados pelos seus feitos segundo as leis verdadeiras da alma e não os cânones romanos, sempre prontos a serem torcidos pela ação interesseira de algum grupo de senadores que defendam certas vantagens. Esse é o Jesus perigoso para Roma, porquanto os romanos se perderam no cipoal dos interesses e mentiras enquanto que o Cristo representa a negação de suas orgias, de seus prazeres sórdidos, de seu falso poderio militar, da escravização dos inocentes, do abandono dos aleijados. E ao falar disso, lembrou-se do drama dos dois pequenos conhecidos seus e se sentiu estimulado a revelar algo dos fatos ao romano que o escutava, surpreendido e algo emocionado pelo teor das palavras de Décio, que casavam tão apropriadamente aos seus próprios conflitos íntimos. Veja, Senhor, uma sociedade que expulsa de seu seio os inocentes meninos que estão a bordo desta embarcação, cujo destino, não sei se o Senhor conhece, mas é o do abandono no porto estrangeiro, para que sejam devorados pelos cães famintos até que consigam algum meio de defesa, não pode ser uma sociedade de homens bons. Impressionado com a informação, o comandante se fez mais interessado, afirmando, pasmo, mas eu pensei que esse homem que está com eles fosse seu pai ou algum parente mais chegado, eu também, meu senhor. Todavia,
Acabo de vir de uma conversa informal com ele na qual me revelou se tratar de uma execução de sentença cruel, a condenar uma criança cega e outra paralítica ao banimento por interesses escusos do pai verdadeiro que, certamente, desejaria matá-los para se livrar do peso de sua criação. Talvez sem coragem ou sem o desejo de se ver responsável pela execução dos próprios filhos, diante da maldição que tal ato poderia produzir no seio desses deuses que nossas crenças nos apresentam, tem optado pelo abandono, a fim de que venham a morrer por conta da própria sorte ou do próprio azar. Mas isso é uma crueldade infame. São somente crianças, pois é, meu senhor. E o que é pior, é o fato de que o tutor que os acompanha não guarda nenhum grau de parentesco, estabelecendo para si apenas o dever de despejar os menores no porto para, imediatamente após, regressar a Roma a fim de informar o cumprimento de tais deveres. Horrorizado com tais revelações, o capitão do barco demonstrou que não permitiria que isso fosse feito dessa forma e que determinaria alguma medida para que o destino dos dois pequenos fosse modificado. Percebendo a inclinação generosa de sua alma, Décio declarou também ser seu desejo o de ajudar os dois pequenos e que, em momento oportuno, gostaria de concertar com o comandante uma forma de proteger os desditosos meninos, abandonados no mundo. Entendidos quanto a este fato e como o porto da capital da Gália Narbonensis ainda tardaria a chegar, despediram-se para que, no dia seguinte, voltassem a conversar sobre a melhor maneira de resolver o problema. Enquanto isso, Décio continuava a prestar seu auxílio humilde aos necessitados do navio, seja com a entrega de suprimentos aos condenados remadores, seja com o tratamento de suas feridas, nos momentos em que descansavam, tanto quanto procurava conquistar a simpatia de outros romanos subordinados do capitão, para que também eles se sentissem bem atendidos e abrissem seus corações para a mensagem de um Jesus que tratava das enfermidades espirituais de cada um, não importava fossem romanos, escravos, autoridades ou exilados, ricos ou pobres. Como o próprio Cristo afirmara, havia vindo para os doentes e não para os sádios. Enquanto a noite caía, quente e lamentosa, todos os tripulantes se acomodavam para o repouso, valendo-se Décio da oração para que, invocando a proteção de Jesus, pudesse saber o que fazer naquela hora de decisão do destino de duas crianças. O silêncio do barco, que repousava sereno em pequeno porto acolhedor ao longo da rota marítima que lhe cumpria percorrer, era a mão dura para que sua alma se entregasse ao colóquio singelo e espontâneo com aquele mestre amigo, que sempre recebia suas orações com carinho e demonstrava seu devotamento constante. E em meio da serenidade que se seguira após a prece, brando sono invadiu o pedreiro exilado, propiciando que seus olhos espirituais se abrissem em outra dimensão da vida, a visualizar figuras flutuantes e luminosas quais serafins devotados que tivessem escutado suas súplicas e, deixando seus tronos safirinos, se projetassem no pantanal de suas vibrações. Emocionado com a solicitude daqueles espíritos, Décio se prostrou diante das alvinitentes entidades que, como resposta de Jesus, ali se apresentavam ao seu espírito lúcido, enquanto seu corpo repousava em um canto desconfortável do barco. Aproximando-se, uma delas se fez escutar, amistosa: "Levante-se, meu filho Décio. Somos apenas seus irmãos e todo o devotamento de sua alma deve ser guardado para aquele a quem tudo devemos." Era Zacarias, com seu coração generoso e humilde, a estender as mãos luminosas para o valoroso servidor do bem, como a transformar em ação de reerguimento as palavras que acabara de proferir. Junto dele estavam igualmente luminosos e inspiradores, Lívia e Simeão, a lhe sorrirem serenos e estimulantes. Acercando-se o grupo, deixaram o ambiente da nau física e projetaram-se no éter, transportando Décio para um local onde já se encontravam o capitão, os dois meninos e o próprio executor das determinações de Marcus, todos em espírito, a fim de que se fizessem entender de forma conjunta. Dentre todos, o mais lúcido era o próprio Décio, ainda que envolvesse a todos uma branda claridade que lhes propiciaria serenidade diante daquele entendimento. Perante a pequena assembleia,
Simeão tomou a palavra, indicado por Zacarias para poder se expressar aos seus corações: filhos queridos, estamos em missão de paz. Cada um de vocês é uma alma que o Pai criou e conhece como a palma de sua mão. Seus destinos estão interligados aos de todos os homens, tanto pelo bem que lhes compete fazer quanto pelo mal que efetivamente lhes ofereçam. E aqui estamos para reverenciar o grau de bondade que há em cada um de vocês para que, ao voltarem ao seio da carne, possam saber escolher segundo a sabedoria que vê o futuro promissor e não o passado de erros a serviço de um presente de interesses. Eis aqui, diante de seus olhos, dois espíritos sofridos, infelizes na vida, perseguidos pelos seus próprios equívocos. Demétrio, sem os braços, e Lúcio, sem a visão e sem o equilíbrio da saúde. São seres que desde o berço conheceram apenas o amargor da fome, da humilhação e das privações morais. Jamais encontraram a mão generosa de um pai que lhes desse carinho físico e, mesmo a mãe humana, outro recurso não possui a não ser expô-los na via pública para que, através da comiseração dos passantes, conseguisse alguma moeda com a qual comprava a própria sobrevivência. Agora, foram afastados até mesmo da mãe, única protetora que se ocupava deles. Olhem para estes dois infelizes, meus irmãozinhos. Pensem consigo mesmos, se eles fossem seus próprios filhos, o que vocês fariam? Mais do que isso, e se eles fossem vocês mesmos, infelizes desde o útero materno, condenados ao exílio e à morte cruel no meio das incertezas da vida? Ante a pergunta sincera e certeira, abaixaram a cabeça os que escutavam, como a se posicionarem por primeira vez na condição dos próprios infelizes. A brandura das palavras de Simeão era tal que não havia nenhum laivo de acusação ou de censura em seus lábios. Apenas o carinho de um educador de almas que se valia de seu afeto verdadeiro para que os alunos imaturos pudessem pensar no que estavam realizando. Continuando, depois de breve pausa, Simeão afirmou: a bondade divina está se ocupando de todos vocês porque está também se ocupando do destino destes dois infelizes no mundo. Você foi escolhido para ser o responsável temporário por conduzi-los, Tito, porque Deus conhece a sua dor íntima e a deseja ajudar, fechando feridas produzidas por abandono no passado. Deus conhece o peso de sua consciência por haver relegado ao abandono pobre mulher que se vira engravidada no relacionamento que ambos mantiveram. Seu receio diante da paternidade fizera daquela situação um tormento para seu futuro de homem sem compromissos, levando-o a fugir sem explicações. No entanto, seu coração e sua mente, muitas vezes, no silêncio de suas ideias e sentimentos, se perguntam o que deverá ter acontecido a Sabina, a jovem que se entregou aos seus argumentos sedutores. E enquanto ia falando sobre isso, o espírito do acompanhante dos dois meninos infelizes, aqui identificado como Tito, ia se vendo revelado no mais íntimo de seus erros, como a passar a temer a superioridade daquele ser que lhe falava ao coração. Como é que estes erros tão bem guardados lhe eram apresentados assim, tão claros e sem qualquer equívoco? Suas lágrimas escorriam, entre a vergonha diante da verdade e o encontro consigo mesmo, depois de décadas de fuga, imaginando que isso seria suficiente para livrar-se da responsabilidade moral assumida com o abandono da jovem grávida. Olhe para estas crianças, Tito, como o filho de Sabina, aquele que você ajudou a colocar no mundo sem que tivesse tido a coragem de criar. Pense que estes poderiam ser os seus e que, efetivamente, de alguma sorte, como filhos de Deus e irmãos uns dos outros, na pessoa destas crianças desditosas, você estará dando o primeiro passo no sentido de obter o perdão dos próprios erros no tribunal inflexível da consciência. Você haverá de encontrar Sabina um dia e, nessa hora, será necessário ter alguma coisa para apresentar diante da realidade da fuga para que seja levado em consideração como forma de arrependimento. Não lhes faça mal, nem prejudique estes inocentes que nenhuma maldade lhe fizeram. Mais do que isso, eles representam a sagrada oportunidade de recuperação diante de seus próprios erros. Um dia você pretenderá que seu filho perdido o aceite como um verdadeiro pai, apesar de sua covardia inicial.
No que você fizer por estes 2 meninos estará a chave para que a sua consciência o perdoe e que seu filho o reconheça como verdadeiro pai. É isso tudo quanto lhe pedimos. Ajude-os, já que o destino que eles mesmos escolheram se tem apresentado difícil na solidão que precisarão enfrentar doravante. Tito, em espírito, chorava, em silêncio. Voltando-se para o capitão, Simeão continuou, humilde e fraterno. Generoso e correto capitão, em cujas mãos Deus colocou o destino de tantas pessoas, que o bem seja sempre o horizonte que o guie e o porto seguro de seu repouso. Querido filho Caio, a bondade superior escolheu o seu barco como o seguro veículo para servir de transporte a fim de proteger devidamente os 2 infelizes.